à nossa quinta misteriosa, e no vídeo de hoje falaremos sobre o casal Caça-Fantasmas, como ficou conhecido o casal Ed e Lorraine Warren. Esse nome se deu porque na década de 70 eles pesquisavam vários casos sobrenaturais. Após o filme do Exorcista de 1973, os casos sobrenaturais de exorcismos começaram a ficar muito famosos na época. E esse casal, eles já tinham a fama de correrem atrás e resolverem esses casos mais obscuros. Esse casal e suas experiências sobrenaturais, relatadas em livros, deram origem a filmes como a trilogia da Invocação do Mal, o Horror em Amityville, que foi um assassinato em família ali da região, entre outros casos. Também um filme muito famoso que eles fizeram parte da história real foi o filme Annabelle, sim, da boneca Annabelle, que provavelmente seja o mais conhecido de vocês. Eles relatam terem enfrentado a Annabelle da vida real, a boneca que estava ali possuída realmente por algum demônio ali que eles relatavam na época. Ed e Lorraine se conheceram ainda muito jovens, lá na adolescência, quando ambos tinham 16 anos. Por volta de 1940. Ambos eram bem sensitivos. Ela tinha visões e ele também sentia algumas coisas ali. Então bateu a química assim que eles se avistaram. Ed e Lorraine se viram a primeira vez num teatro, durante uma sessão de teatro, em que Ed foi ver ali uma peça e Lorraine era ajudante desse teatro. Então eles acabaram se encontrando ali naquela noite. O primeiro caso sobrenatural de Ed foi quando ele era ainda muito pequeno, com 5 anos. Sua família se mudou de casa e ele sentia coisas estranhas. Ele sentia que a casa era amaldiçoada, mal assombrada. Então o pai dele e um policial do distrito começaram a investigar se havia alguma coisa e não acharam nada e aquilo ficou por isso mesmo. Já Lorraine era uma médium, tinha muitas visões na época. Segundo relatos dela, quando ela avistou Ed pela primeira vez, ela o viu mais velho, ela teve uma visão dele ali mais velho, o que era um sinal de que eles tinham que casar e ficar o resto da vida juntos. Só que aí veio a Segunda Guerra Mundial e Ed teve que servir os Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos. E nessas idas e vindas das licenças do Exército Americano, né, da Marinha Americana, Ed acabou engravidando Lorraine e os dois tiveram a sua filha, Judy. Assim que eles começaram a investigar os primeiros casos sobrenaturais, eles fundaram a Sociedade Psíquica da Nova Inglaterra, que era uma sociedade ali, uma fundação de pesquisas sobrenaturais, uma espécie de caça-fantasmas. Eles são considerados a equipe de caça-fantasmas mais antiga dos Estados Unidos. Então eles juntaram pessoas ali que tinham o mesmo interesse que eles e começaram a ensinar demonologia, entre outros aspectos ali, para as pessoas conseguirem ajudar eles nos casos. Antes de começar a relatar os casos, entendo que existem muitas polêmicas, porque muitos acreditam que eles realmente passaram por esses casos sobrenaturais, realmente ali tiravam os demônios, e muitos acreditam que eles eram charlatões, ganhavam só dinheiro e só enriqueceram e ganharam fama. Como tudo começou? Como eles começaram a ganhar fama na região e pegar esses casos de contos e coisas sobrenaturais? Acontece que Ed tinha um cunho artístico e gostava de fazer pinturas em quadros. Então o casal começou a ganhar dinheiro assim. Eles iam na frente das casas, pintavam as casas das pessoas, com as pessoas às vezes no retrato ou não, e iam até a casa dessa pessoa que eles pintaram o quadro e perguntavam se a pessoa queria comprar o quadro deles. Nesse meio tempo da venda dos quadros, quando eles batiam nas casas das pessoas perguntando se elas se interessavam pela compra dos quadros, nesse meio tempo eles também perguntavam se as pessoas queriam que eles investigassem se a casa tinha algo sobrenatural ou não. Foi aí que eles foram criando os casos, ou pegando os casos, e as pessoas começaram a conhecer o casal ali pela região. Até a década de 70, eles faziam esses casos sobrenaturais bem true mesmo, porque eles gostavam sem interesse nenhum financeiro, nem imaginavam que isso ia se tornar livro ou filmes, por exemplo. Mas isso mudou a partir do filme do Exorcista. Eles não têm relação ao caso do filme do Exorcista, mas o Exorcista de 1973 é um filme que estourou a bolha ali no sentido de demonologia e possessão demoníaca. Os casos ficaram muito famosos e hyparam muito na época. Foi então que eles avistaram ali uma forma de ganhar dinheiro com livros e com suas histórias. Como eles já tinham lá aquele instituto de pesquisa lá em 1950 e já eram bem conhecidos por serem, né, caça-fantasmas da região, eles, a partir desse filme, pensem, isso de demonologia, possessão demoníaca já é um tabu hoje em dia. Muita gente não quer falar nem saber do assunto, corre do assunto. Imaginem lá em 1970, ou antes, né, quando eles lançaram o seu instituto. Mas a partir desse filme a coisa ficou mais difundida, principalmente ali nos Estados Unidos.
E os casos mais famosos, eles eram chamados, porque eles já eram dessa turma dos caça-fantasmas e que iam atrás de coisas paranormais. Um dos casos sobrenaturais investigados por Ed e Lorraine foi a casa de Amityville, em Nova York. Esse caso aconteceu em 1974. Foi um caso de assassinato em família. O menino Ronald Jr., Phil Jr., ele assassinou seu pai, sua mãe e seus 4 irmãos mais novos. Isso mesmo, 6 pessoas da sua família. O caso repercutiu muito na mídia da época. E lembrem que foi depois do filme, então isso já estava mais difundido entre os americanos e muitos pesquisadores sobrenaturais, padres e o Ed e a Lorraine também foram até o local. Existe uma foto que eles fotografaram, que essa foto criou e gerou muita polêmica e gera até hoje, sobre a sua veracidade, que é um menino no quintal da casa que, segundo eles, seria um menino possuído. Mas até hoje não se sabe se essa foto foi forjada ou não. Na época, tanto as investigações ficaram muito confusas, como os relatos de vizinhos e testemunhas. Alguns relatam que o garoto teve um surto psicótico, outros relatam que ele estava interessado apenas no dinheiro da família e na herança, por isso resolveu matar todos para ver se ficava ali com a casa e com os bens da família, e outros também relatam que ele possa ter tido ajuda de alguém. Mas os investigadores sobrenaturais dizem que o menino foi possuído por demônios e por isso teria feito aquela atrocidade contra sua própria família. Após um ano do acontecido, a casa foi toda benzida por um padre da região e então vendida para o casal George e Kate e seus 4 filhos novos ali. Só que após 28 dias de mudança apenas, o casal diz ter vivenciado eventos sobrenaturais aterrorizantes e venderam a casa, saíram depois de 28 dias. Aliás, uma coisa que a gente percebeu pesquisando aqui, desconfie de aluguéis, de preço de casas baixos. Pesquise o histórico antes do que aconteceu, principalmente se elas forem afastadas ali da região mais populosa da cidade, beleza? Um dos filmes mais famosos do cinema no quesito terror é o filme de Steven Spielberg, Poltergeist, de 1982. O problema acontece que nós sabemos que esse filme, no fundo, foi inspirado em Ed e Erin, no... Ed e Lorraine? Onde que você tirou isso? Peraí. E aí? Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? O problema é que os produtores do filme não deram os créditos para Ed e Lorraine, para não ter que pagar ali os direitos autorais. Eles disseram que a história do primeiro Poltergeist é uma ligação, né, um compilado de várias histórias assombradas. Mas nós sabemos que ele tem total ligação ao caso do Poltergeist de Enfield, que foi um caso investigado por Ed e Lorraine. Então ficou isso no ar, né? Muita gente ligava os fatos, quem conhecia na época ligava os fatos a Ed e Lorraine, porque eles já eram bem conhecidos na época, mas os diretores, os autores, os roteiristas do filme Poltergeist não deram esses créditos. Agora nós vamos entrar na franquia Invocação do Mal, que é a mais conhecida de todos nós, que são os filmes mais recentes, Invocação do Mal 1, 2, 3, Annabelle e A Freira, que também foram inspirados nas histórias reais de Ed e Lorraine, mas esses, enfim, deram os créditos ao casal. O filme Invocação do Mal 1 é inspirado na família Perron. A família Perron relata que em 1971 eles compraram uma fazenda numa cidadezinha americana, se mudaram, e após se mudar, Roger, Caroline Perron e suas 5 filhas, que eram crianças na época, começaram a relatar que coisas assombradas aconteciam, móveis se arrastavam, e no começo, por incrível que pareça, eles até achavam normal. Alguns espíritos eram legais, brincavam com as crianças, mas aí que algumas assombrações começaram a perturbar de fato a família, e elas foram perturbadas durante muitos anos. Então Caroline Perron? É Peron ou Perron? Você tava falando Perron tem 2 R's, e é tipo peruano, né? Sei lá, Perron. Vai. Então Caroline Perron, ela passa a investigar ali e descobre que essa família que vivia há 8 gerações era assombrada por uma bruxa, chamada Betseba Sherman, que era uma bruxa adoradora de Satanás, por isso que ela atormentava essa família. Durante todos esses anos, vários fatos misteriosos tinham acontecido, tanto na região, ali nas redondezas, quanto com essas famílias que passaram de gerações. Pessoas se tiravam a própria vida, né? Não posso falar esse nome, assassinatos, entre outras bizarrices que aconteciam ali no local. Após saber de tudo isso, o casal Caroline e Rogers acabam chamando Ed e Lorraine. Eles deixam de chamar para receber uma ajuda, já que o casal já estava muito famoso por ajudar em casos sobrenaturais. Chegando na residência dos Perron, o casal Ed e Lorraine logo
fazem um exorcismo em Carolyn, dizendo que ela poderia estar possuída por essa tal bruxa. Só que o casal relata que após a chegada de Ed e Lorraine, as coisas começam a piorar para o casal. As assombrações ficam mais perseguidoras e acabam ali perturbando mais ainda o casal. Ou seja, quando eles chegaram, eles não resolveram nada. Esse caso foi muito polêmico na época, porque segundo a família Perron, a Carolyn e o Rogers, eles acabaram até processando a Lorraine e o Ed, porque eles achavam que os dois não passavam de dois charlatões. Pois chamaram eles e as coisas ali acabaram piorando. There was no exorcism in our house. There was a seance that went so very badly wrong that it almost cost my mother her life, and 4 of her 5 children witnessed what happened that night. It's no surprise that the Warren files did not contain the true account of what actually did happen, because when my mother was infested with something so evil that it literally twisted her body into a ball in the seat where she sat, and a language and a voice started coming out of her body that does not exist on this earth. O filme Invocação do Mal 2, que conta a história da família Hudson, da menininha Janet Hudson, tem ligação lá com o Poltergeist de 1985, do Steven Spielberg, que não quis dar o crédito. Ambos os filmes relatam as mesmas histórias que são contadas por Ed e Lorraine, sobre o espírito, né, o Poltergeist de Enfield. O casal estava tão famoso na época que até outros países, para você ver, né, esse caso aconteceu em Enfield, lá na Inglaterra. O casal estava tão famoso que outras pessoas de outros lugares chamavam para os casos mais misteriosos, digamos assim. O caso do Poltergeist de Enfield acontece quando a menininha Janet Hudson passa a brincar com sua irmã no tabuleiro Ouija, que é um tabuleiro que ficou muito difundido na época da Segunda Guerra Mundial, que, segundo as pessoas ali ocultistas, né, que gostam dessas coisas mais espiritualistas, etc e tal, diziam que o tabuleiro fazia você se comunicar com as pessoas mortas. Então, após elas brincarem com esse tabuleiro, ela passa a incorporar um espírito de um ex-morador da casa, que seria o antigo dono da residência ali onde elas moravam. Então, fatos sobrenaturais passam a acontecer na casa da família Hudson. Objetos são lançados, a cama balança, muitos barulhos de madrugada, e a menininha também começa a passar a falar com voz mais grossa. Existe até um vídeo que viralizou da época, que mostra o casal Ed e Lorraine se comunicando com esse espírito. The voices. I know the joke. Many really are though, Margaret. I think so far we've had 10 Right. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. They frighten you, the things that happen here. Oh, well, it did first, but now I've got more used to it, and I'm going to accept. Mais de 30 pessoas também testemunharam, entre jornalistas e outras, porque esses casos que Ed e Lorraine participavam eram casos muito conhecidos na mídia. Então iam jornalistas, iam outros caça-fantasmas da região, e mais de 30 pessoas dizem ter visto coisas se mexendo, a TV ligava sozinha, a poltrona pegava fogo do nada, se mexia, entre outras coisas. Esse caso em específico é bem emblemático e também repercute muito até hoje, pois muitos padres, exorcistas, pastores, entre outras pessoas que pesquisam sobre fatos e curiosidades sobrenaturais, dizem que foi uma grande farsa, porque eles pegam as fotos, analisam alguns vídeos e dizem que foi muito forjado. Entendam que quando envolve coisas sobrenaturais, filme, dinheiro, sempre vai dar polêmica e sempre vai dar repercussão, seja negativa ou positiva, mas sempre vai ter muita gente contestando ou acreditando ou negando. O fato é que o caso da família Hudson serviu de inspiração para o Invocação do Mal 2. Outro relato que passa no filme Invocação do Mal 2, lá no começo, é o que nós já falamos sobre Amityville, né? O caso de Amityville, eles passam ali rapidamente como Ed e Lorraine também resolveram ou participaram para resolver o caso de Amityville. O filme Invocação do Mal 3 conta a história de Annie Johnson, que para mim é a história mais polêmica de todos os casos de Ed e Lorraine. Pois foi o primeiro caso na história dos Estados Unidos em que foi levado a júri pela defesa o contestamento do homicídio por causa de caso sobrenatural. A defesa entrou com um recurso dizendo que o menino estava possuído por um demônio na hora do incidente, né, na hora do assassinato, e de que ele não se recordava de nada. Isso se deu pelo fato de Ed e Lorraine, quando viram que o caso foi para a mídia, supostamente se lembrado que um ano anterior estiveram na casa desse rapaz. Na realidade, na casa da sua namorada na época, Debbie Gretzel, e de seu irmão David Gretzel. Acontece que o casal até chegou aí no tribunal contestar o assassinato e testemunhar a favor do rapaz, pois eles acreditavam que o demônio, na época que eles tinham tirado do menino, passou para o rapaz, então ele teria cometido esse crime.
Para dar uma contextualizada, vamos começar do começo, né? Redundantemente. Acontece que o casal, na época, teria supostamente sido chamado pela família Gretzel a tirar uma possessão demoníaca que havia possuído o menininho David. Após uma mudança de casa que a família teria feito, a família Gretzel, o menininho David teria ouvido vozes e relatado que teria sido empurrado também por um espírito. Então que o menininho começou a apresentar diversos atos diferentes e sobrenaturais, segundo a família. Então a família teria chamado Ed e Lorraine para tirar essa possessão do menino. Chegando no local, eles começaram a fazer um exorcismo que, segundo relatos dos dois, o Ed teria até sofrido uma parada cardíaca durante um desses exorcismos. Só que os que sempre contestaram os dois e analisaram os casos deles, relatam que Ed já sofria de problemas no coração, já teria diversos casos de parada cardíaca antes desse. Mas como Ed e Lorraine ligaram Ernie ao espírito possessor que teria possuído ele no dia dos fatos? Segundo relatos de Ed e Lorraine, o Ernie estava no local no dia do exorcismo e teria pedido para que o espírito que estava com David deixasse o menino e possuísse ele. E isso teria acontecido no dia dos fatos. Só que Ed e Lorraine acabaram com o caso ali, teriam tirado todos os demônios da casa e foram embora. Meses depois dos acontecidos nesse exorcismo, teria acontecido de fato o assassinato. Em 16 de fevereiro de 1981, a polícia de Brookfield, que era uma cidadezinha ali em Connecticut, era uma cidade que não recebia um chamado de assassinato, de crime desse tipo há muito tempo. Então ficou espantada, porque, segundo relatos de testemunhas, Debbie e Ernie teriam ido jantar com o patrão de Debbie, que também era senhorio de Ernie. Nesse jantar estariam Ernie, sua namorada Debbie, seu irmão David e a priminha de Ernie também. Além do que foi morto no local, o Alan Bono, que seria o gerente da Debbie e senhorio também de Ernie. Tudo ia muito bem naquela noite, entre bebedeira e comida. Só que eles teriam bebido demais e acabado discutindo ali, eis que o Ernie sacou um canivete e desferiu golpes em Alan. Só que no dia que Ernie foi preso, ele teria dito ao xerife da região que não se lembrava de nada e que teria sido possuído por um demônio na hora dos fatos ali que ocorreram no local. Então que Ed e Lorraine ficaram sabendo através da mídia e foram até o local e participaram do tribunal ali também para tentarem inocentar o rapaz, porque diziam que ele realmente não tinha culpa e teria sido aquele demônio daquele dia do exorcismo que teria possuído o corpo dele e desferido os golpes. Outra polêmica desse caso envolvendo Ed e Lorraine foi que os irmãos Gretzel, né, a família em geral, acabou processando porque disseram que eles tinham sido pagos por Ed e Lorraine para que tentassem tudo isso. Enfim, foi uma verdadeira bagunça. E a família disse que eles destruíram sua família porque levaram para a mídia. Foi um caso bem polêmico na época. Para finalizar o vídeo, nós vamos falar do filme da franquia mais famoso, que acredito que seja o mais visto e mais conhecido de todos, que é o filme de Annabelle, a bonequinha Annabelle. O caso aconteceu lá em 1970, nos Estados Unidos, quando uma enfermeira teria recebido uma boneca de presente. Essa boneca seria a Paige J. Eu não sei direito a pronúncia, eu vou deixar o nome aqui para vocês, que é uma boneca diferente da do filme, essa daqui de pano. Essa boneca ela começou a ser comercializada em 1910 e era uma boneca para criança mesmo, não para adulto. Mas ela teria recebido de presente e então começou a relatar problemas com a boneca. Ela e suas amigas relatavam que a boneca uma hora estava com a perna cruzada, uma hora estava descruzada, uma hora estava em um local, outra hora estava em outro, e até mesmo que a boneca teria tentado atacar um de seus amigos. Após isso, essa enfermeira teria chamado o Ed e Lorraine até a sua casa. No local, Ed e Lorraine já detectaram que a boneca estava possuída por um espírito. O espírito de uma garotinha que teria morrido e estava procurando um corpo, que teria o nome de Annabelle. Após isso, eles fizeram um exorcismo ali na boneca, retiraram o espírito e prenderam ela numa caixa de vidro que ficava no seu museu. Para quem não sabe, Ed e Lorraine tiveram um museu durante algum tempo. Em 2019, ele acabou sendo desativado após pessoas reclamarem, porque esse museu ficava no apartamento deles e por causa das visitas constantes de turistas, o pessoal reclamou e tiveram que desativar esse museu. A boneca ficava presa numa caixa em seu museu, com uma placa escrita em possibilidade nenhuma, abra esta caixa. Outro fato curioso dessa boneca é que a boneca original do filme acabou sendo queimada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Não existiu o Rio de Janeiro, Annabelle. Ela foi queimada durante uma exposição da Warner Bros., que é a detetora dos filmes do Invocação do Mal. Pegou fogo ali no estacionamento do shopping e atingiu a boneca, né? Isso gerou bastante meme na época. Ed Warren acabou falecendo aos 80 anos, em 2006, e sua esposa Lorraine em 2019, aos 93 anos de idade.
Em 2023, a Netflix lançou uma série chamada O Diabo no Tribunal, que conta relatos sobre a vida de Ed e Lorraine, mas relatos obscuros, sobre charlatanismo, os casos deles ali serem verdadeiros casos montados, e também sobre abuso sexual e pedofilia do Ed. Isso tá tudo documentado lá na série da Netflix, quem quiser dar uma olhada. Quem sabe a gente não traz uma parte 2 sobre o casal misterioso. Mas a gente vai ficando por aqui porque esse vídeo já está longo demais. Desde já eu gostaria de agradecer a presença de todos até o final. Deixa o like, deixa seu comentário, compartilha para os amigos, que isso nos ajuda bastante. Não se esquece de se inscrever no canal também. E o que eu posso dizer é um até breve, curiosos misteriosos. Valeu!